Olá, amigas e amigos. O tema de hoje é a Petrobras e o preço dos combustíveis. Você sabe por que, nos últimos tempos, você sente uma diferença tão grande quando vai abastecer o carro, quando compra o gás de cozinha? É porque a política feita não é para o desenvolvimento do país ou para atender à sociedade, e sim para atender aos acionistas privados da Petrobras. E como é que a gente pode explicar isso de maneira direta e sintética para que você entenda o que está sendo feito? A Petrobras foi uma empresa criada nos anos 50 com um objetivo: explorar o petróleo brasileiro para garantir energia suficiente para o desenvolvimento do país e para atender às necessidades da sua população. Esse é o ponto-chave da Petrobras. Quando você fala de uma petrolífera privada, por exemplo, uma Shell, uma British Petroleum, o objetivo delas, claro que é explorar petróleo, é vender seus subprodutos, mas é garantir lucro para os seus acionistas. O objetivo da Petrobras, ao ser uma empresa de economia mista, eu, por exemplo, preferia que ela fosse exclusivamente estatal, mas ela é uma empresa de economia mista, cujo governo é o maior acionista, portanto, o povo brasileiro, a sociedade brasileira, e há acionistas minoritários. Muito bem, ela tem que ter lucratividade, já que esses acionistas acreditaram na empresa. Até aí nós vamos concordando. Um ponto que precisa ser lembrado é que nos anos 90, no governo Fernando Henrique, dois atos foram feitos que prejudicaram a Petrobras como símbolo de soberania do Brasil. O primeiro foi a abertura da exploração do petróleo brasileiro a empresas estrangeiras. Isso era algo que estava fixado na Constituição brasileira. Isso vinha desde a fundação da Petrobras, com uma leve mudança na época do governo Ernesto Geisel, nos anos 70, com os chamados contratos de risco. Mas a exploração era efetivamente até ali o governo Fernando Henrique da Petrobras. Muito bem, a partir dali, as empresas estrangeiras puderam também explorar o petróleo no Brasil. E por que ter uma discussão em relação a esse ponto? Eu, por exemplo, no livro Como Enfrentar a Direita no Brasil, tenho um capítulo sobre os recursos naturais não renováveis. Um país das dimensões do Brasil, de mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, de uma população superior a 200 milhões de habitantes e que tem recursos naturais que são finitos, portanto, eles um dia acabarão, precisa explorar esses recursos, essas reservas estratégicas em benefício do futuro da sua população. Ela não pode ser, e como é atualmente, seja na área do minério e seja em parte na área do petróleo, ela não pode ter como objetivo o lucro privado e para que fique para os brasileiros o desastre ambiental. É óbvio que esses setores pagam impostos? Pagam. É óbvio que geram dólares e euros na hora da exportação? Sim, mas o principal produto não é a política de desenvolvimento que o Brasil tem que ter para dar um salto tecnológico no século XXI. Esse é um ponto. Então, o primeiro ponto foi a abertura para empresas estrangeiras. E o segundo ponto foi colocar ações da Petrobras no mercado norte-americano, ou seja, no mercado internacional. Se nós já tínhamos que atender aos acionistas brasileiros, passamos a ter que atender a grandes acionistas internacionais, a uma pressão do mercado internacional por lucratividade. E qual é o problema disso? Muitas vezes os liberais falam, não, mas é importante, o lucro é que toca o barco. Não numa área estratégica. O lucro é parte da operação. Mas o fundamento de uma empresa estratégica como a Petrobras é garantir desenvolvimento para o Brasil e segurança energética. Neste ponto, qual é a diferença? A diferença, como lembrou muito bem o geólogo Guilherme Estrela, considerado o pai do pré-sal brasileiro, é que você não pode ter uma diretoria que tem como fonte principal o lucro da Petrobras. Por quê? Seja na Petrobras ou às vezes numa empresa privada de outra área, se você só enxerga o lucro, você perde a oportunidade e a necessidade do investimento. Pelo seguinte, vamos dizer que você tenha uma empresa da sua família. Essa empresa tem uma renda de 100, que dá um lucro de 20, por exemplo. Se você pega esse lucro e tira todo da sua empresa, se você não investe mais em inovação, se você não investe na expansão, na concorrência que você enxerga no futuro, você durante um tempo vai embolsar esses 20, vai ser muito bom. Só que daqui a pouco a sua empresa está desatualizada.
ela perde mercado, perde concorrência. O que tem acontecido na Petrobras é que o objetivo principal, desde 2016, a partir do governo Temer e acentuado agora no governo Bolsonaro, é que o objetivo é dar a maior lucratividade possível. E dar a maior lucratividade possível porque esses acionistas querem receber rapidamente seu dinheiro, não importa se depois você tenha o país ou não um plano de desenvolvimento e a possibilidade de explorar mais à frente o petróleo brasileiro ou transformar a Petrobras no que ela já foi, uma empresa de alavancagem do desenvolvimento brasileiro, de geração de empregos, seja na indústria naval, seja entre os engenheiros em alta tecnologia. Vou ser muito claro para você. A Petrobras tem um custo de exploração do petróleo. Vamos dar um exemplo aqui que a Petrobras consiga explorar petróleo numa determinada área a $10 o barril. Que para que ela tenha possibilidade de investimento, ou seja, ela tem que ir descobrindo novas fontes de petróleo ao longo do tempo. Porque um campo de petróleo tem um tempo de desenvolvimento. Ele dura 30 anos, 35 anos, 40, não mais do que isso. Então, se você tem um poço de petróleo hoje, você tem que partir para novas explorações, porque esse poço tem um tempo de exploração, ele vai acabar. Então, você tem que ir explorando petróleo. Então, você tem que ter um mínimo de investimento. E você tem que ter a lucratividade que será distribuída entre os acionistas. O principal deles é a União e tem os acionistas minoritários. Muito bem, o que faz a Petrobras? A exploração do petróleo do Brasil custa $10. Para investir e dar lucro, ela poderia vender o barril na faixa dos $25. Não, mas aí o mercado financeiro, os liberais, com apoio da mídia, dizem, não, você precisa vender pelo preço internacional. O preço internacional, por exemplo, está a $50 o barril. Então, ela podia vender a 25, ela vende a 50. A lucratividade desse acionista minoritário, privado, é muito maior. Mas você dificulta o desenvolvimento brasileiro, porque a sua energia fica cara, você dificulta o frete no Brasil, você dificulta o dia a dia do trabalhador que depende do carro, do ônibus que depende do diesel, de tudo. Toda a ação de desenvolvimento da Petrobras fica prejudicada. É a mesma decisão que faz com que você compre uma plataforma de petróleo em Singapura e não no Brasil, sob a alegação, não, mas em Singapura fica 30% mais barato. Sim, você vai gerar lucro e vai gerar emprego para Singapura e não aqui no Brasil, onde você tem uma indústria que poderia desenvolver. Em nome de quê? Da lucratividade. Ora, o principal acionista da Petrobras é o governo. A lucratividade do governo se dá não só no caixa da Petrobras, mas também em ter uma empresa que seja fator de desenvolvimento de outros segmentos da economia. Portanto, se alguém se torna acionista da Petrobras, é diferente de ser acionista, por exemplo, da Shell. A Petrobras ela tem uma missão de servir ao Estado brasileiro. Se você é acionista da Petrobras, você tem que saber, a Petrobras dará lucro dentro do atendimento das necessidades da sociedade e do desenvolvimento do Brasil. O que estava sendo feito na Petrobras era algo completamente diferente. Era dar o lucro pelo lucro, vender refinarias, vender gasodutos, acabar com a Liquigás, por exemplo, vender a Petrobras distribuidora. Hoje os postos da Petrobras, os postos de gasolina da Petrobras, que ainda tem o símbolo da Petrobras, não são majoritariamente da Petrobras, são da iniciativa privada. Tudo isso faz com que você perca o controle do preço no mercado brasileiro, sempre em nome da lucratividade, principalmente dos acionistas estrangeiros. Esse é um ponto. Qualquer proposta progressista tem que enfrentar esse ponto, que é fazer com que a Petrobras volte a ser uma empresa de soberania brasileira e fator de desenvolvimento. Eu, por exemplo, preferiria a Petrobras 100% estatal. Algumas pessoas que já passaram por lá acham que isso, num primeiro momento, é muito difícil, mas é possível ir aumentando a participação estatal até determinado ponto, porque você não pode ficar mais dependente desse mercado internacional, que o desenvolvimento brasileiro seja ditado pelo mercado financeiro norte-americano. Esse é um ponto básico. Por que tudo aumenta em termos de combustível nos últimos tempos? Porque a diretiva foi essa, preço internacional, para atender ao lucro dos acionistas
privados na Petrobras. E qual é o problema do governo Bolsonaro quando troca o presidente da Petrobras? É que ele não vai no cerne da questão. Esse é o ponto central. Você tem que mudar a lógica da Petrobras. Só que como há compromissos com o mercado financeiro, como há compromissos com o mercado internacional, tenta-se uma solução do tipo, não, a Petrobras segura durante um tempo, mas eu continuo privatizando as refinarias, eu continuo vendendo outras subsidiárias. Não adianta. Uma empresa de petróleo, para conseguir fazer uma política de desenvolvimento para o seu país, ela precisa estar integrada do poço ao posto. E é muito diferente você ter um país que é apenas importador de petróleo, esse sim, não tem jeito. Se eu tenho que importar o petróleo para o meu país, eu tenho que vender para o meu cidadão ao preço internacional. Porque se eu compro o barril a $55 e amanhã ele vai estar a 60, ou eu faço isso, ou eu vou ter que arranjar dólares e euros em outro lugar para bancar isso. Mas não é o caso do Brasil. O Brasil é autossuficiente em petróleo. Ele não tem sido mais autossuficiente em derivados pelo sucateamento das refinarias brasileiras. E por que também se coloca o preço do petróleo tão alto? Para viabilizar que as refinarias sejam vendidas para o capital privado. Porque se você tem um preço mais baixo aqui, por que o estrangeiro vem comprar uma refinaria aqui se eu vou ter que pagar um preço, vou ter que operar com uma lucratividade menor em benefício do desenvolvimento brasileiro? Não, eu quero que o preço seja o mais alto possível para que eu possa oferecer o lucro ao meu acionista no estrangeiro. Esse é o ponto central da Petrobras. Se você não entender que as energias não renováveis, os recursos naturais não renováveis, eles têm que ter a direção clara em benefício do desenvolvimento do Estado brasileiro, você vai ficar apagando incêndio como o governo tenta fazer, sem ir no ponto central da questão. Se você quiser mais detalhes dessa proposta, você pode acessar www.amazon.com.br com o livro Como Enfrentar a Direita no Brasil. Tem um capítulo especial sobre isso. Eu, Marco Antônio Monteiro, agradeço muito a você e a gente volta com outros temas da atualidade nesta semana.